Oi, pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, ou a graça e paz, a paz de Deus, independente da sua denominação, que Deus te abençoe, que Deus possa prosperar a sua vida em todas as áreas. Se você ainda não conhece a Cristo, faço esse desafio para você. Conheça Jesus, porque Ele quer transformar a sua vida e o seu coração. Hoje, em especial, estamos aqui com o pastor Moacir, um amigo nosso, lá do nosso trabalho. Ele aceitou o convite, aceitou esse desafio de testificar as maravilhas do Senhor na sua vida, na vida da sua família, dos seus filhos, da sua esposa. Estamos lisonjeados, pastor Moacir, por o senhor estar aqui, prestigiando também o nosso canal e contando as maravilhas que Deus tem feito na sua vida. O senhor pode ficar à vontade, pode se apresentar e testificar aquilo que o senhor fez por você. Amém. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Me senti honrado de estar aqui nesse canal, né, que tem levado a palavra, tem levado o testemunho a muitas pessoas pelo nosso Brasil, né, e pelo mundo afora, né, porque a internet a gente não limita ela, né. Com certeza, alguns brasileiros que estão no estrangeiro estão ouvindo. E isso gratifica, né? Porque o testemunho, uma grama de testemunho pesa mais que toneladas de palavra, né? E aí a gente tem a oportunidade de contar aqui o que Deus fez na nossa vida, o que Ele tem feito. É muito bom, André, né? Eu quero agradecer o convite de vocês e dizer um pouco, né? Eu sou pastor Moacir Francelino, sou casado com a dona Rosilda, tenho 3 filhos, Samuel, Daniel e a Ana, né? E eu trabalho, meu ministério mesmo é mais com criança. Por quê? Porque eu acredito que a criança, quando ela aceita o Senhor Jesus, ela é uma vida inteira pela frente, né? E a criança, ela não mente, a criança, ela é sincera, tem um coração aberto, né? Ela não é como nós, os adultos, né? Que a gente muitas vezes nos engana, né? Para tentar enganar os outros, né? Então a criança, quando ela aceita o Senhor Jesus, é verdadeiro a palavra dela, né? Ela não está fazendo aquilo, a troca para agradar alguém. Se ela não quer, ela fala não, né? E nesses anos, tem mais de 30 anos que a gente trabalha com criança, e muitos, né, a gente recebe os feedbacks deles hoje, né? Tem uns que são até pastores também, e tem aqueles que desviam do caminho, né? Mas a gente tem uma certeza de que um dia eles vão retornar ao caminho, né? Porque aceitou o Senhor Jesus, e aquelas sementes plantadas, elas vão florescer e vão dar muitos frutos. Então, por isso, eu me dedico bastante em ensinar as crianças, levá-las ao caminho do Senhor, levá-las até aos pés da cruz de Jesus Cristo, né? Então, como eu estou falando de criança, né, eu já posso perceber que eu gosto muito de criança, né? Eu amo as crianças, né? Então, eu fui babado meus sobrinhos, de 3 sobrinhos meus, né? E eu ajudei, eles nasceram assim, um próximo do outro, assim, né? A diferença de idade muito pouca, e eu tinha que ajudar a minha irmã, né? Mas eu fazia com o maior prazer, não era uma ajuda, né? Para mim, aquilo ali, ajudar a cuidar dos meus sobrinhos, dar banho, trocar, era para mim, assim, maravilha aquilo lá, né? Meus 3 sobrinhos. Então, eu queria ter filhos, né? E eu sempre pedia, Deus, eu quero ter meus filhos, né? Eu quero ver os meus filhos, eu quero pegar aquela criança para mim, né? E aí, assim que eu e a minha esposa nos casamos, né? Passou um tempo e aí nós falamos, vamos, né, encomendar o nosso primeiro filho. E foi muito bacana, né? Porque ela, né, logo que ela ficou grávida, a gente foi acompanhando, né? Os enxoval, né? E aí nós falamos assim, nós vamos fazer uma surpresa para nós, né? Nós não queremos saber se é menino, se é menina. E aí, os enxovalzinhos dele, né? Eu já estou falando dele, né? Foi amarelo, né? E branco, né? Tudo quanto era cores, menos o rosa e o azul, para não especificar, né? É surpresa para a gente. Mas no 8º mês,
foi fazer uma ultrassom, né? E a técnica lá falou assim, nossa, ele tem hidronefrose. Aí, né, nós já entendemos que era um menino, né? Aí eu falei, mas o que que é? Nós falamos, o que que é isso? Ela falou, não, é uma formação renal, mas nós não entendemos muito bem. E aí a pediatra, depois que viu a ultrassom, falou, olha, ele tem essa hidronefrose, só que geralmente quando a criança nasce, ela, né, esvazia a bexiga, então ele vai sarar, né? Mas, né, não atentamos muito para isso, porque a nossa alegria era imensa, né? E daí um mês ele nasceu, colocamos o nome Samuel, e ele foi, né, com 16, 17 dias, mais ou menos, a pediatra falou assim, vamos pedir o exame, né, para ver como é que está lá, né, se esvaziou a bexiga dele, se voltou tudo normal ou não, né. E aí, quando fez o exame, ele pegou uma infecção hospitalar. E no exame, tinha essa hidronefrose de grau 1, 2, 3, 4 e 5. Até o grau 3 poderia ser curado com medicamentos. O grau 5 só com intervenção cirúrgica. E o Samuel veio com grau 5. E bilateral, ou seja, nos dois rins, né? Eu fiz aqui um desenho pequeno. Esse daqui seria assim o normal, né? O rins, né? Aqui a ureter, a bexiguinha, né? E aí o rins dele, nosso, né? E dele seria assim normal, né? Só que o dele estava dessa forma aqui, ó. Era como se tivesse uma bexiguinha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Era como se tivesse 5 bexigas. Essa daqui que devia ser um canalzinho estava, né, muito grande, né? Porque a bexiga empurrava a urina para os rins e os rins não podia filtrar direito. E mesmo ele já tentando esvaziar a bexiga, mesmo assim continuou. E isso deu insuficiência renal crônica nele, uma criança, né? E com a infecção hospitalar, ele teve que ficar no hospital por quase um mês para curar aquela infecção hospitalar todo dia era um acompanhamento. Ele chegava lá magrinha, aquela criança de um mês e pouquinho, e aí o médico chegava lá, minha esposa falava, ele no final da tarde, hoje ele ganhou 150 gramas, né? Daí no outro dia, né? Hoje ele perdeu 200 gramas, e era assim, 200 gramas. E não tinha antibiótico que conseguisse parar aquela infecção. E até que um dia o médico falou, tem um antibiótico americano dos Estados Unidos, está em teste ainda, e nós podemos aplicar nele, né, no hospital universitário de Campo Grande. Aí nós falamos, está na mão de Deus, né? Se Deus está dando essa porta, abrindo essa porta aí, vamos aceitar. E aí o médico começaram a aplicar aquele antibiótico, ainda em teste, e graças a Deus, né, curou a infecção hospitalar. Então a primeira batalha vencida, né? E aí começavam as outras batalhas dessa. Então a outra, né, teria que fazer uma cirurgia, né, para desligar essas duas ureter e colocar para ele fazer xixi pelas costas. Ia cortar aqui, né, e colocar nas costinhas dele. E isso foi feito para desafogar o rins, né? E foi feito dessa forma, né? O médico colocou. Então, dali em diante, com 2 meses, ele começou a fazer xixi pelas costas, né? Então, minha esposa tinha todo o trabalho, juntamente com a mãe dela, minha sogra, de colocar uma fraldinha nas costas dele, depois uma calcinha plástica, né? Não podia nem usar fralda descartável, porque não alcançava, né? E ali ficava saindo xixi direto, né? Lógico que ele perdia bastante nutriente, porque ela saía direto do rins e já, né,
e ele tinha que tomar esses nutrientes todos os dias para suprir essa necessidade. E ali o Samuel ficou, né, dessa forma, mas ele engordou, né? E ele foi crescendo assim. E aí, para consertar, no decorrer dos anos, ele teve que fazer uma cirurgia para fazer para consertar aqui a ureter, né? Fazer uma plástica nas ureter, fazer nos rins uma plástica, porque o rins ficou muito grande. E também consertar aqui a bexiguinha dele. Com 2 anos e meio, ele foi a última cirurgia, 6 cirurgias foram feitas. No decorrer de 2 anos e meio. Aí, nessa última, né, ele ligou a ureter novamente na bexiga e ele começou a fazer xixi. E aí a pediatra falou assim, agora tem que levar ele no psicólogo, né, fazer terapia para ele fazer novamente xixi, né, convencional mesmo, né. Só que quando ele chegou do hospital, né, quando chegamos em casa, a primeira coisa que ele foi no banheiro e fez xixi lá no vaso, sozinho, sem precisar a gente levar nenhum psicólogo, né. Então, nós falamos assim, é de Deus, né. E aí depois disso, a pediatra a gente levava lá e ela acompanhava ele muito bem, uma excelente profissional, e ela falou assim, olha, não engano, né? Ele vai ter um retardamento mental e ele também, a altura dele não vai passar de 1,5 m, por conta desse problema renal que ele teve, essa insuficiência renal crônica, né? Mas isso eram os médicos, né? Isso daí é a ciência, né? E só que eu sempre, quando ia lá, minha esposa, a gente falava, minha sogra, que sempre nos acompanhava, falava assim, eu creio no Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece, né? E o importante é que ele está vivo, né? Não importa se ele vai ficar com 1,5 m, né? Não importa se vai ter um retardamentozinho. O importante, ele está aqui conosco, né? E eu, com muito amor, a gente tinha por aquele nosso filho, né? E aí, quando ele completou os 6 anos, foi no prézinho e depois entrou no primeira série. E naquela primeira série, ele foi o melhor aluno da sala. Na 5ª série, ele passou no concurso, entrou no colégio militar para estudar do 5º ao 9º ano. E ele, né, evoluiu, o crescimento dele foi bom. Ele ficou com 1,68 m, né? A gente tem que colocar esse meio, né? Senão ele fica bravo. Mas 1,68 m era a altura, ele ficou mais alto, 1,5 cm do que o meu sogro, ficou da altura dos irmãos da minha esposa, né? Então, essa 1,68 m era a altura determinada por Deus para a vida dele, né? E também ele começou a ir tanto no médico, a gente levou tanto lá, que o Samuel decidiu fazer medicina. E ele passou no vestibular, passou no Enem, né, no caso, estudou na Universidade Federal em Cuiabá, e hoje ele é médico em São Paulo, né? Já tem o consultório dele, ele é médico em São Paulo, e está lá, né? Isso mostra assim, Deus é Deus, né? Ele concedeu a altura que era para ser, não teve o retardamento, e os rins dele, os 2 rins funcionam normalmente. E ela sempre falava assim, né? Não descartamos a possibilidade de a gente fazer um transplante. Então eu sempre pensava assim, Deus, cuida dos meus rins, né? Porque se precisar fazer esse transplante, né, para o meu filho, né? Eu quero estar com meus rins bom, né? Mas graças a Deus os rins dele funcionam normal, né? E é isso, né? Deus deu essa vitória para mim e para minha esposa, para meus sogros, tudo, né? E depois veio o Daniel, graças a Deus, muito bem, né? E depois a Aninha, né? E só temos que agradecer o que Deus faz por nós, né? O Salmo 103 fala, bendiz a minha alma ao Senhor,
e não te esqueça de nenhum dos teus benefícios, né? Ele manda a gente expressar a nossa alma, porque nós temos que estar grato a Deus todos os dias da nossa vida. Porque Deus faz todo dia, Ele tem feito maravilha na nossa vida. Esse relato do nosso filho é apenas um do que Deus fez para mim, para minha esposa, para os meus filhos, que Ele tem feito, né? E a gente tem que se lembrar sempre a nossa alma de estar sempre bendizendo, agradecendo, louvando ao nosso Deus. Entendeu? Então, esse é um nosso testemunho, né, André? Amém, pastor. Tá bom? Amém. Deus abençoe o senhor. Amém. O senhor tem profeta em casa, né? Samuel, Daniel e a Ana. E a Ana Ruth aí. Ruth, amém. Olha que nome bonito e abençoado. Uma família abençoada. E que Deus abençoe o senhor, pastor Moacir, que o senhor possa levar essa palavra, que é a maior bênção que nós temos, né? É a palavra de Deus na nossa vida. Amém. E confiar no nosso... Com certeza. Confiar no nosso Deus, que a pessoa, se o senhor se desesperasse, né? Falasse, e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas o senhor confiou exclusivamente em Deus. É claro que o ser humano, ele fica preocupado, mas quando nós entregamos nossos anseios na mão de Deus, ele trabalha de forma, assim, surpreendente, né? Hoje o filho do senhor é um médico formado, serve a Jesus e a glória é só para Deus, né? A gente Amém. não vai levar nada, mas a glória de Deus sempre vai ser eterna, essa glória é dele. Que Deus abençoe você, sua família. E a gente, né, que você está falando assim, né? Mas agora, né, é até fácil da gente estar contando. Mas nos dias era muito triste para nós, né? Porque eu ver o seu filho internado ali um mês, eu queria estar com ele ali nos braços todo momento, todo instante, né? E muitas pessoas, né, desanimavam a gente, mas o que a ciência vai dizendo, né? Mas a nossa fé, ela permaneceu. Lógico, né? Tinha dias sim que desanimava, porque você chegava lá, perdeu 200 gramas, no outro dia perdeu mais 100, mais 150, e um mês para combater uma infecção, né? E a gente sabe como é que é uma infecção hospitalar, né? E uma criança de um mês e pouquinho, foi luta, foi grande, mas eu tinha uma certeza, a vitória viria. A vitória era, né, no Senhor. E eu sabia que Deus faria o melhor para o Samuel, né? Primeiramente para ele e o melhor para nós, né? E, entendeu? Então é isso, Amém. né? A gente pode até desesperar, mas a nossa fé nós nunca podemos perder. Cristo, né? Alicerçado na rocha que é Jesus. E se você ainda não conhece esse Jesus maravilhoso, passe a conhecer ele. A gente sabe que a vida de cristão não é fácil. A gente tem muitos desafios, mas é gratificante. A gente não luta sozinho. A gente tem o Espírito Santo Consolador que luta por nós. E verdade. Quando a irmã Andressa, o pastor Moacir, teve a ideia de abrir o canal e ela falou que ela queria fazer, eu estava na mesma semana pensando, por que a gente não pode falar das maravilhas do Senhor para as pessoas que estão no anonimato? Porque a gente só vê muito famoso, né? Pessoas famosas Sim. falando, e eu também conheço um Deus que trabalha na questão visível, mas eu também conheço um Deus que trabalha no oculto, né? Assim, no anonimato. Ele está trabalhando. A gente está aqui agora e às vezes Deus está dando um livramento que a gente não está vendo. Com certeza. Né? E Ele está com os seus anjos, está trabalhando ao nosso favor. Deus abençoe você, sua família e sua casa. E leve esse testemunho para a sua vida também. Amém? Amém. Eu que agradeço, né, de estarmos aqui, pelo convite. Mais uma vez eu quero falar obrigado. E que Deus abençoe esse canal, que ele possa levar ter muita vida mesmo, alcançar muitas pessoas, e aqueles que ainda não conhecem, né, e aqueles que já conhecem, né, mas que está com uma fé fraca, que entenda, Deus quer você. Deus quer você. Do jeito que você está, venha, né? Não fique esperando você estar bem para vir. Venha do jeito que está. Seja qual for a circunstância, esteja bendizendo ao Senhor, esteja glorificando ao Senhor, porque Ele é muito bom. Amém.
Depois desse testemunho maravilhoso, nós convidamos a nossa assessora, a irmã Cristiane, que estará fazendo a oração. E você pode orar conosco aí, da onde você estiver. Pai, nós te agradecemos por este momento, te agradecemos por esse testemunho lindo do pastor Moacir. Amém. Pai, que através dessas palavras, muitas e muitas vidas possam ser abençoadas. As pessoas que estiverem tristes, passando pela mesma situação, ó Deus, de doença, mas que eles possam confiar no Senhor, no médico dos médicos, e acreditar que a água que purifica, que restaura e que renova, vai fazer isso também nas vidas deles. Obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade e que a graça de Deus esteja com todos neste dia, em nome de Jesus. Amém.